Oi, eu sou a Giovana. E eu sou o Luiz Fernando. Começa agora a 5ª edição do Primeira Pesquisa. Esse programa é feito pela Agência Escola em parceria com a FPR TV e é feito para você, estudante da graduação, que já se interessou ou ainda vai se interessar pela pesquisa científica. E hoje a gente continua conhecendo projetos muito bacanas aqui da universidade. Vamos até o Departamento de Engenharia Civil conhecer os projetos que trabalham a durabilidade e as aplicações do concreto nas construções do nosso dia a dia. Nós descobrimos lá no Departamento de Geografia um laboratório que estuda a relação da arte e da cultura com as pessoas e com os territórios. E no Departamento de Educação conhecemos um projeto que trabalha o enfrentamento ao bullying nas escolas de ensino público fundamental. Também vamos conhecer mais um trabalho de conclusão de curso e dessa vez o projeto vem lá do Departamento de Ciências Sociais. Bom, então fica com a gente, porque o Primeira Pesquisa já está começando. O concreto é um dos artifícios mais usados na construção civil e até por conta da durabilidade e da resistência dos materiais. Hoje, a gente veio conhecer um projeto aqui da Engenharia Civil que estuda a durabilidade do concreto. O professor Ronaldo coordena alunos de iniciação, bolsistas e também voluntários para contribuir para a composição de materiais mais resistentes e mais confiáveis no mercado. Por mais resistente e durável que o concreto possa parecer, o material sofre degradação com o tempo, em qualquer ambiente. Por conta disso, é sempre importante para a indústria da construção civil projetar compostos mais confiáveis e resistentes. A pesquisa realizada no Centro de Estudos de Engenharia Civil do Centro Politécnico procura compreender a reação do concreto à exposição em ambientes agressivos, nos quais o composto esteja inserido. O ambiente marinho é um ambiente bastante estudado, principalmente quando a gente fala de Brasil, né, que a gente tem uma costa extensa com bastante estruturas civis nesse lugar. O ambiente industrial, o ambiente urbano, onde tem uma passagem de carro muito alta, industrial também, tem a própria poluição. Todos esses ambientes possuem agentes agressivos diferentes que vão afetar na durabilidade. E a gente quer que esse material tenha uma maior durabilidade porque vai exigir, né, procedimentos de manutenções em períodos mais longos. O trabalho feito pelos alunos testa a durabilidade dos materiais e busca propor novas técnicas de análise. Uma delas é a autocicatrização, que é a capacidade que o concreto tem de fechar suas próprias fissuras sem a necessidade de reparos. Aqui no nosso laboratório, então, a gente está estudando como que a autocicatrização, por exemplo, consegue inibir alguns processos de degradação. Então a gente tem um processo de degradação como uma reação ao agregado, que ela gera muitas fissuras. Então o nosso estudo é como que a autocicatrização consegue ter a capacidade de fechar essas fissuras geradas por um processo de degradação. Os testes de laboratório são feitos em escala reduzida e envolvem o monitoramento e estudos com diversos ensaios, realizados pelos alunos da iniciação e também da pós-graduação. Alguns deles verificam, por exemplo, a incorporação de fibras ou de agentes cristalizantes que vão ajudar nesse processo de autocicatrização. Então, para isso, eles induzem fissuras no material e depois eles deixam em certas condições que permitem que esse fechamento de fissuras aconteça com a maior facilidade com esses novos materiais. Os trabalhos coordenados pelo professor Ronaldo envolvem bolsistas e voluntários. O Gustavo é do 5º período da Engenharia Civil e está gostando desse trabalho interdisciplinar. A gente já aprende um pouco mais pra gente mesmo, quando a gente for fazer o TCC ou algo do gênero. Então a gente já tem um traquejo em relação a como fazer ensaio, a saber como que vai relacionar, como você vai pesquisar, saber onde pesquisar. Então a gente já ganha muito em relação a isso. Buscando preparação para o mestrado, a Amanda também viu uma chance para compartilhar o conhecimento adquirido já na graduação com o pessoal da pós. O mestrado eu acho que é muito importante, porque agrega muito mais a bagagem que a gente tem. E é legal a gente trabalhar com pessoas que estão nesse meio, porque a gente pode trocar experiências. A gente consegue, né, auxiliar os alunos a saírem da universidade com o diferencial de ter experimentado no âmbito de pesquisa tecnologias que daqui a alguns anos possam, né, estar disponíveis aí no mercado de uma maneira mais corriqueira. Por que aquele menino subiu no alto de um prédio para deixar uma marca que as pessoas não entendem? Muitos se perguntam isso quando veem uma pichação.
Entretanto, a aluna de Geografia da UFPR, Thaís Ucan, decidiu pesquisar isso com mais profundidade. Ela estudou qual a relação dos pichadores e dos cidadãos com as manifestações visuais daqui de Curitiba. Confere aí! A maioria das pessoas que picham é porque não tem como se expressar ou a sociedade não escuta, então é como jogar suas ideias na cara de todo mundo mesmo. Minha pesquisa começou quando eu fazia artes visuais e em artes visuais eu comecei a me interessar pela cidade, pesquisar as representações que existiam na cidade. Tive o maior interesse pela pichação entre todas que eu tive contato. E a pichação, na geografia, tem uma expressão muito grande também, por ela trabalhar com conceitos como a territorialidade, os territórios. As paisagens são construídas a partir da relação que as pessoas têm com esses espaços. E quando eu penso no sujeito e na cidade, eu penso que as duas coisas são muito próximas. Na verdade, eu entendo a cidade como uma extensão do corpo humano mesmo. A gente tem um projeto aqui que é um pouco mais amplo que a pesquisa da Thaís, especificamente, né? Que é para pesquisar arte de rua na cidade de Curitiba. Essa arte de rua que fica na cidade e que o artista não está lá. Quando eu comecei essa pesquisa ainda em artes, eu tive a oportunidade de entrevistar alguns pichadores e eu percebi como a questão dos territórios era muito forte. Tanto no sentido de atropelamento das pichações, quanto do próprio sujeito que vem da sua comunidade, do seu lugar de convívio e chega no centro da cidade. O que a gente percebe é que essas manifestações artísticas na cidade, elas ressignificam os lugares, né? Ressignificam a paisagem, ressignificam os lugares. Então uma coisa é você passar por uma rua e chegar depois no seu destino final. Outra coisa é você passar por uma rua e ter surpresas nesse caminho, assim. E isso marca para você, né? É como antigamente as pinturas de caverna, né? Então a gente está aqui se expressando como se os edifícios fazem como a cidade vire um caderno vertical, né? Então a galera sai pintando por aí e isso vai interferindo toda a paisagem. E aí existe até um certo preconceito com o picho. As pessoas não gostam, falam que é feio e é o rabisco e tal. Enquanto o grafite parece que é sempre uma coisa mais aceitável, né? Existe uma experiência estética mais aceitável em relação ao grafite. As marcas da pichação, elas são as marcas das pessoas que vivem em Curitiba. Então é muito complicado quando você entra nessas questões de combate à pichação, porque na verdade você está combatendo um tipo de pessoa. A sociedade ela ainda tem uma cabeça muito fechada para o grafite, ela ainda tem um preconceito muito grande. Não sabe diferenciar o grafite da pichação, porque aqui esse mural, por exemplo, é mais uma street art, onde a sociedade aceita, acha legal, acha bonito, mas o grafite também é o vandalismo, onde não é liberado para pintar, e acho que essa é o maior preconceito que tem da sociedade ainda. O artista de rua, o artista que está na rua, ele muitas vezes é visto como um marginal, quase como um mendigo. E a ideia é justamente acabar com esse estigma, mostrar que realmente as pessoas elas se relacionam, elas gostam disso primeiro, né? Isso, as pesquisas têm comprovado isso, as pessoas gostam, elas se sentem bem com isso. Se o poder público, principalmente, né, conseguisse tomar consciência em relação a isso, a gente teria uma cidade mais segura, inclusive, mais agradável, onde o artista não é visto como o marginal. O artista é um elemento, é um sujeito da paisagem e deixa sua marca na paisagem, né? Deixa seus elementos nessa paisagem, uma paisagem mais agradável, mais tranquila e tudo mais. Como melhorar a convivência entre crianças dentro das salas de aula? É o que uma pesquisa do Departamento de Teorias e Fundamentos da Educação procura explicar, através do contato das crianças com a resolução pacífica de problemas e cuidados com o próximo. Nós vamos conhecer esse projeto interessante que envolve alunos de psicologia, pedagogia e até educação física. Confere aí!
O Grupo Interagir nasceu da necessidade do trabalho coletivo para a resolução de problemas no ambiente educacional. Desde 2014, o grupo vai além da teoria e estuda como alunos, professores e funcionários podem atuar em situações de conflito. Empatia, respeito e harmonia entre pessoas. As chamadas forças de caráter formam conceitos de um desenvolvimento positivo. Estes princípios fazem parte do DIGA, modelo educacional que está sendo desenvolvido e aplicado em escolas públicas de Curitiba e região. DIGA significa dialogue, ignore, ganhe distância, ache ajuda. E é uma estratégia, é um programa baseado em evidências por meio do qual escolas podem desenvolver ações para melhorar a resolução dos conflitos no seu ambiente, mas também ajudar a promover o desenvolvimento dessa força que é a responsabilidade social. O suporte social do DIGA se desdobra como uma frente extensionista e avalia a convivência e o clima escolar, além do desenvolvimento socioemocional dos alunos. O foco são crianças de 4º e 5º ano do ensino fundamental, mas os professores também participam. O grupo oferece ferramentas e estratégias para docentes em formação continuada. Exemplo disso é o programa Aprendendo a Conviver, oferecido para mais de 100 escolas no ano passado. Os recursos foram desenvolvidos para que essa linguagem comum estivesse no pátio, na sala de aula, em vários momentos onde esses estudantes estão convivendo e podem se deparar com qualquer situação parecida. Assim. Graças a um edital internacional, o grupo do professor Josafá poderá aplicar e avaliar o programa em 60 escolas de Curitiba e região. A primeira fase envolve 30 instituições. As meninas da iniciação científica selecionaram obras de literatura infantil que possam desenvolver habilidades nos alunos. A gente elaborou um instrumento para filtrar quais livros eram mais apropriados para as crianças, para trabalhar as forças de caráter e habilidades sociais. E desses livros, a gente elaborou planos de ensino. Então, toda a ideia do DIGA é ele ser sustentável e ser orgânico na comunidade que ele se insere na escola. Diferente de alguns programas que precisam, por exemplo, que o pesquisador vá lá na escola e implemente o programa, isso não acontece no DIGA, né? Então, uma vez que ele se inicia na escola, ele pode continuar o tempo que a escola quiser, assim, né? Ele tem essa manutenção que só depende da escola, é algo autônomo. O projeto vai além da iniciação científica em nível acadêmico e integra também estudantes do ensino médio. Marie veio do Haiti e está no 3º ano do ensino médio. Ela chegou a trocar o turno no colégio para participar das reuniões do grupo, que acontecem à tarde. No primeiro dia, comecei a mudar muitas coisas na minha visão, principalmente no meu jeito de falar, no meu jeito de interagir com as pessoas, de conversar, de ajudar algumas pessoas. Agora estou mais focada. Para mim, no 3º ano está sendo uma coisa ótima, porque na minha escola também estou aprendendo, estou me dedicando, que nem aqui estou aprendendo. Estou levando isso para a vida pessoal, que nem profissional, que isso vai me ajudar mais para frente. Na medida em que esse estudante do ensino médio passa alguns meses aqui vindo à universidade, participando de reuniões, fazendo apresentações sobre o progresso das suas atividades e encorajando seus colegas a entender esse espaço como parte da sua vida, parte da sua comunidade. É uma delícia você estar próximo de criança, é uma coisa que dá uma energia muito grande para continuar trabalhando e continuar com os nossos objetivos profissionais e científicos. Olá, meu nome é Alexandre Lisboa, eu sou formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná, na habilitação em licenciatura, e atualmente eu sou mestrando do programa de pós-graduação em Sociologia da mesma instituição. E sou professor de Sociologia no Colégio Estadual Roberto Langer. O título da minha monografia é Cotas Raciais em Debate, uma disputa antropológica sobre a reserva de vagas no ensino superior. E basicamente essa pesquisa consistiu numa revisão bibliográfica que tinha por objetivo apresentar quem eram os antropólogos e as antropólogas favoráveis e contrárias
a implementação das cotas no Brasil. No meu primeiro ano de curso, quando eu era calouro, eu tinha uma ideia que acredito que ainda seja muito comum entre os calouros de ciências sociais, que era aquela que acreditava que os cientistas sociais, os antropólogos, enfim, sociólogos, sempre estiveram atentos ou filiados a movimentos sociais, a questões políticas. Então eu acreditava que todos os antropólogos eram favoráveis às cotas, só que no meu primeiro período eu me deparei com um texto de uma antropóloga que se posicionava de forma contrária. Bem, eu fui conversar com o professor Marcos Silva da Silveira, do Departamento de Antropologia, e ele tinha um projeto de pesquisa sobre as cotas. E aí foi minha primeira iniciação científica com o professor, que no caso consistiu em buscar por referências bibliográficas que tratassem dessa questão, e aí apresentar quem eram esses autores contrários e favoráveis e os seus argumentos. E o segundo, eu permaneci pesquisando com esse professor, e o meu segundo ano de iniciação científica consistiu em analisar 2 pontos dos argumentos contrários às cotas. O primeiro deles é a questão dos genótipos e dos fenótipos, o que nos torna brancos e negros no nosso país, Será que é o fato de nós termos bisavós e avós negros ou brancos? Será que é o fato de a gente carregar genes de antepassados da África ou da Europa? Ou será que o que nos torna negros e brancos são os fenótipos, aquelas características externas que a gente traz conosco, Bem, e o segundo ponto que eu discuti foi sobre as chamadas leis racialistas, Porque houve um argumento que dizia o seguinte: será que o Brasil, ao adotar uma lei pautada nas diferenças étnico-raciais, será que não estaria incentivando um certo acirramento racial? Será que a gente não estaria tomando posicionamentos, tomando atitudes semelhantes a países como a África do Sul e os Estados Unidos, que tiveram regimes segregacionistas? Bem, e aí eu discuti esses pontos específicos, e me posicionei um pouco mais sobre as cotas. A partir dessas duas iniciações científicas, eu fiz a minha monografia. Foi muito mais tranquilo eu escrever a minha mono, porque eu já tinha todas essas pesquisas, então eu aproveitei e reutilizei muitas coisas. E defendi no ano passado, e fiquei muito feliz e surpreso por receber o prêmio Florestan Fernandes, que é entregue às melhores monografias, no caso minha foi do ano de 2018, da habilitação de licenciatura. Eu aprendi muito com essa pesquisa, Essa pesquisa me mostrou que não é porque são antropólogos que vão ter os mesmos posicionamentos sobre um assunto, principalmente por se tratar de um assunto político, como foi as cotas raciais. Houve muito debate, houve muita disputa de posicionamentos. O movimento negro teve um papel fundamental e protagonista, óbvio, na implementação dessa política e na sensibilização até da academia sobre esse tema. Se você tem uma pesquisa interessante e quer divulgar aqui no nosso programa, é só mandar uma mensagem para as redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Quem sabe você não participa da nossa próxima edição? Primeira pesquisa desse mês vai ficando por aqui. Queria agradecer a Giovana, que a partir de agora é quem me acompanha a conhecer esse fantástico mundo da pesquisa científica que a Universidade Pública oferece para você. Tchau e até a próxima edição. Tchau!